Não é a morte que um homem deve temer, mas ele deve temer nunca começar a viver. Marco Aurélio. Pense no que mais te assusta. Pode ser a perda de alguém que você ama. Pode ser o medo de um futuro incerto. Ou pode ser o medo absoluto do fim e a morte. O temor da morte nos assombra desde que temos consciência da nossa existência. Mas e se eu te dissesse que esse medo é, na verdade, o maior desperdício de vida? Que enquanto nos preocupamos com o fim inevitável, deixamos de viver plenamente o presente? Os estoicos enxergavam a morte de uma forma completamente diferente da maioria das pessoas. Para eles, a morte não era uma tragédia, mas uma parte essencial da vida. Algo que, se encarado corretamente, poderia nos tornar mais fortes, mais livres e mais sábios. Neste vídeo, vamos mergulhar na visão estoica sobre a morte e entender como grandes mestres como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio lidavam com essa questão. Se você já sentiu medo da morte ou quer aprender a viver sem esse fardo, este vídeo é para você. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo nessa jornada filosófica. Os estoicos acreditavam que temer a morte é um erro lógico e emocional. Afinal, tememos algo que, quando acontece, já não estamos mais aqui para sentir. Epicteto dizia: a morte não é nada terrível, pois se fosse, já teria parecido terrível para Sócrates. Para os estoicos, a morte é apenas uma transição natural, assim como nascer. Assim como não lembramos do momento em que chegamos ao mundo, não sentiremos nada quando partirmos. A morte não é sofrimento. O medo dela, sim. Mas por que, então, tememos tanto? A resposta está no apego. Nos apegamos à nossa identidade, às pessoas, às experiências. Criamos a ilusão de que a vida nos pertence. Mas, na verdade, somos apenas viajantes temporários. A vida é como um rio. Você não pode segurar a água que passa por suas mãos, mas pode apreciá-la enquanto flui. A morte não deveria ser vista como um ladrão cruel, mas como um lembrete de que cada momento que temos é precioso. Se aceitarmos essa verdade, podemos viver sem medo e com mais intensidade. Agora, você pode estar se perguntando, ok, mas como aplicar isso na prática? O conceito de memento mori nos ensina justamente isso. E é sobre isso que falaremos no próximo tópico. Você pode partir da vida a qualquer momento. Que isso determine o que você faz, diz e pensa. Marco Aurélio. Os estoicos tinham um conceito poderoso chamado memento mori, que significa o lembre-se de que você vai morrer. Mas, ao contrário do que possa parecer, essa não é uma visão pessimista. Pelo contrário, é um chamado para viver melhor. Imagine que você recebe uma notícia e você tem apenas 1 ano de vida. Como você viveria esse tempo? Você perderia tanto tempo com distrações, brigas fúteis e preocupações inúteis? Provavelmente não. Agora pense, se, na verdade, cada dia já fosse um presente raro que você pode perder a qualquer momento? Sêneca escreveu: não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele. Os estoicos viam a morte não como um fim trágico, mas como um lembrete constante de que devemos aproveitar cada momento. Na prática, podemos aplicar memento mori de algumas formas. Refletir diariamente sobre a morte e não de forma mórbida, mas como um exercício de clareza. Pergunte-se, se eu morresse hoje, estaria satisfeito com minha vida? Priorizar o essencial e elimine distrações e foque no que realmente importa, seus valores, seus relacionamentos, seu crescimento. Viver sem arrependimentos e não deixe palavras não ditas, não adie sonhos, não desperdice tempo com preocupações pequenas. Lembrar da morte nos ensina a realmente viver. O problema é que, muitas vezes, o medo da morte vem de algo ainda mais profundo, o apego excessivo à vida e às coisas que consideramos nossas. No próximo tópico, vamos falar sobre como esse apego nos aprisiona e como os estoicos nos ensinam a superá-lo. Por que temos tanto medo da morte? Os estoicos responderiam, porque nos apegamos demais ao que achamos que possuímos. Nossa identidade, nossos bens, nosso status, nossas relações, e acreditamos que tudo isso nos pertence, e a ideia de perder nos apavora.
Mas a verdade é que nada disso é realmente nosso. Epicteto nos lembra. Nunca diga sobre nada, eu o perdi, mas sim, eu o devolvi. Se algo nos foi dado, seja uma oportunidade, uma amizade ou a própria vida, um dia teremos que devolvê-lo. E quanto mais aceitamos essa realidade, menos sofremos. Agora, como superar essa ansiedade? Os estoicos praticavam 3 estratégias fundamentais. Aceitar a impermanência, tudo o que nasce, um dia morre. Assim como as estações mudam e os rios seguem seu curso, a vida também flui. Resista menos, aceite mais. Praticar o desapego estoico, treine sua mente para não depender de nada externo para ser feliz. O que você ama, ame com consciência de que é temporário. Focar no presente e o medo da morte surge quando vivemos no futuro. Mas a única realidade é o agora. Quando você está presente, o medo desaparece. Se pararmos para pensar, os grandes estoicos não apenas falavam sobre isso, e eles viviam esses princípios na prática. E no próximo capítulo, vamos ver como alguns deles enfrentaram a própria morte sem medo. Falar sobre aceitar a morte é uma coisa. Mas e quando o momento realmente chega? Os estoicos viveram o que ensinaram. Vamos ver como 3 grandes mestres estoicos enfrentaram o fim com coragem e dignidade. Sêneca, e a morte serenamente aceita. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, foi condenado à morte pelo imperador Nero. Mas, em vez de desespero, ele recebeu a sentença com calma. Ele poderia ter implorado por sua vida. Mas, como um verdadeiro estoico, ele aceitou seu destino. Em seus últimos momentos, reuniu amigos e familiares e continuou filosofando até o fim. Ele sabia que a morte era apenas parte da ordem natural das coisas. Epicteto, e a liberdade interior diante da morte. Epicteto foi escravizado durante sua juventude. Ele sabia que a vida poderia ser tirada dele a qualquer momento. Mas, para ele, o verdadeiro medo não era a morte, e era viver sem virtude. A morte nos alcançará de qualquer forma. Não está em nosso controle evitá-la, mas está em nosso controle enfrentá-la com dignidade. Epicteto nos ensina que não podemos controlar a morte, mas podemos controlar como reagimos a ela. Marco Aurélio, o imperador que não temia o fim. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu repetidamente em suas meditações sobre a morte. Ele via a vida como um ciclo natural. Como as folhas que caem das árvores no outono, assim é a vida dos homens. Mesmo sendo o homem mais poderoso de Roma, ele sabia que a morte chegaria para todos, imperadores e servos, ricos e pobres. Em vez de resistir, ele usou essa certeza para viver com sabedoria e justiça. Esses exemplos mostram que a morte não precisa ser um inimigo. Ela pode ser um mestre, ensinando-nos a viver melhor. Agora, para encerrar, vamos refletir sobre como você pode aplicar essa visão estoica no seu dia a dia. Se há algo certo na vida, é que um dia ela terminará. Mas você tem 2 opções, em viver atormentado por isso ou usar essa certeza como um impulso para viver de forma mais plena. Os estoicos nos ensinam que o medo da morte é, na verdade, o medo de não ter vivido corretamente. Então, pergunte-se: estou desperdiçando meu tempo com preocupações e distrações? Tenho deixado de dizer às pessoas que amo o quanto elas são importantes? Se eu morresse hoje, sentiria arrependimento por algo que deixei de fazer? A morte não deve ser um tabu. Deve ser um lembrete para viver com propósito. Aqui estão 3 práticas estoicas que você pode adotar a partir de hoje. Pratique o memento mori e todos os dias, lembre-se de que sua vida é finita. Isso fará com que você valorize cada momento. Foque no que está sob seu controle e a morte não está. Mas sua atitude diante dela, sim. Escolha viver com coragem e virtude. Evite arrependimentos, pare de adiar decisões importantes. Viva de um jeito que, quando o fim chegar, você possa dizer: eu vivi como queria. Agora, eu quero saber de você como você lida com o medo da morte. Você acha que o estoicismo pode te ajudar a viver melhor? Deixe seu comentário. Se esse vídeo fez sentido para você,
curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Nos vemos no próximo.